Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Ler Sem Ver de 2025 e aqui já com uma homenagem. Ontem tivemos a notícia do falecimento de David Lodge, escritor britânico, ele que faleceu aos 89 anos e então eu fui logo à procura de um livro, se eu tinha algum livro deste autor. Por acaso tinha este, Até Onde Se Pode Ir, e foi neste que eu peguei. E então trago aqui esta homenagem a David Lodge, ele que foi um escritor que, entre outras obras, escreveu a trilogia universitária. E então este livro é uma sátira aos dogmas católicos, àquela igreja mais bafienta, mais tradicional, àquela igreja que restringe liberdades essenciais ao ser humano. Conta a história de alguns jovens universitários criados em seios de famílias rigidamente católicas. E então fala aqui das suas dificuldades, nomeadamente na vida sexual, nas suas, nos seus medos, o medo de ir para o inferno, enfim, tinham um certo medo de pecar, de estar em pecado mortal, e então agiam de diferentes maneiras, a cada um deles. Depois atravessaram os anos 60 e os anos 70 e descobriram muito tardiamente a sexualidade, e aqui este livro aborda questões bastante polémicas, como sendo a contracepção, o aborto, a sexualidade em si também. É um livro que, com algum humor à mistura, de uma forma muito divertida, muito leve, digamos assim, fala de uma educação rigidamente religiosa, que depois vai dar aso a algumas situações, até alguns problemas de saúde, e leva-nos a questionar se realmente devemos seguir as religiões ou não, e se as religiões estão ou não ultrapassadas, diferentes maneiras de viver a religião, e aqui a diferença entre religião e fé também, e que nós podemos ter fé e não sermos religiosos. E aqui, se eu fosse a falar de religião, tinha aqui muito que contar. Vou-me restringir aqui a esta homenagem a este escritor, a David Lodge. Foi para isso que eu escolhi este livro. E realmente está aqui uma obra que eu devo dizer, ali de um só fôlego. Lê-se muito bem e é uma forma um bocadinho desabrida de falar de coisas sérias, de abordar assuntos bastante sérios, e aqui fiquei com vontade de ler mais obras de David Lodge, que agora nos deixa aos 89 anos, uma vida longa, sem dúvida. Segundo os seus familiares, ele morreu tranquilamente na sua casa. E então aqui, paz à sua alma, e deixou-nos aqui este livro que ainda me arrancou alguns sorrisos da maneira como ele abordava esta questão. E foi assim o primeiro Ler Sem Ver deste ano de 2025. Boa semana e boas leituras.